Tenho direitação, né, presidente? Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, antes de iniciar aqui a fala minha em relação ao pronunciamento que falei da tarde e noite de hoje, eu quero, de mais nada, dizer que tivemos o privilégio hoje de recebermos da Comissão da Agricultura a ministra Tereza Cristina, e para nós foi muito prazeroso ouvir essa mato-grossense, que fez lá belas explanações em relação à agricultura, à pecuária, sobretudo sobre a reforma agrária brasileira. E certamente ela terá a capacidade de realizar realmente um trabalho que possa beneficiar os trabalhadores, sobretudo aqueles que produzem e geram riqueza para esse país. Mas, senhor presidente, eu subo a esta tribuna para anunciar com muita satisfação que protocolei, junto à mesa do Senado Federal, um projeto de lei que torna crime de responsabilidade a não compensação financeira aos estados pela perda da arrecadação provocados pela Lei Candir. Trata-se de incluir, entre os crimes contra a lei orçamentária, a omissão federal no ressarcimento da receita perdida pelos estados, com a desoneração dos produtos primários exportados. Os estados e os municípios não podem ficar à mercê da boa vontade da União. Temos hoje uma federação desequilibrada, em que o poder central dispõe dos recursos entre os subvencionados e tem de arcar com a responsabilidade crescente. Somente no ano passado, o governo federal deixou de transferir 500 milhões do FEX, que é auxílio financeiro para o fomento das exportações, ao estado de Mato Grosso. É um dinheiro legítimo do povo mato-grossense, que está sendo represado nos cofres da União. Meu projeto é buscar corrigir essa injustiça. Mato Grosso não pode continuar perdendo receita por ausência de lei, por omissão do poder público. Criada em 1996, no governo Fernando Henrique Cardoso, a Lei Candir determina que a União compense os estados pelo ICMS que deixa de ser arrecadado com os produtos enviados ao exterior. A legislação foi instituída para estimular a exportação, porém até hoje não foi regulamentada, o que causou forte perda da arrecadação aos estados exportadores de commodities. Lamentavelmente, a União não é obrigada a fazer o repasse em sua integralidade aos estados. Isso tem penalizado muito as finanças estaduais. Por conta da omissão da Lei Candir, os estados brasileiros tiveram perdas não compensadas pela União de 637 bilhões nas últimas décadas. Mato Grosso, por exemplo, é um estado com muita potencialidade, contribui fortemente com a balança comercial brasileira, mas o governo federal não repassa os recursos devidos. O desequilíbrio nos números é assustador. O meu estado, senhoras e senhores senadores, deixou de arrecadar mais de 63 bilhões de reais desde a vigência da Lei Candir, segundo o levantamento do Tribunal de Contas do Pará. A falta de recursos é tão alarmante que o governador Mauro Mendes precisou decretar estado de calamidade nas finanças públicas estaduais no início do ano. Aqui em Brasília, farei o que for necessário para encontrar saídas para o enfrentamento da crise financeira. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a compensação dos estados com a perca da Lei Candir, um embate que se arrasta há décadas com o governo federal. É um tema na ordem do dia do país. Na semana passada, o eminente ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu, por mais 12 meses, o prazo para que o Congresso Nacional delibere sobre a regulamentação da matéria. O Parlamento brasileiro, com todo respeito ao Tribunal de Contas da União, tem a prerrogativa de legislar sobre os repasses da Lei Candir. Não podemos abrir mão
do nosso dever constitucional. No ano passado, uma comissão mista formada por senadores e deputados apresentou uma proposta para regulamentar a Lei Candir. O projeto de lei complementar 511/2018 fixa a compensação devida aos governos estaduais e os municípios em 39 bilhões anuais, após observado um período de transição de 2 anos. O projeto, que ainda pode sofrer ajustes, já foi aprovado na comissão mista e precisa ser votado no plenário da Câmara antes de chegar ao Senado. Vou cobrar celeridade na tramitação da matéria. A grave situação fiscal dos estados pede uma ação rápida. A revisão da Lei Candir, senhoras e senhores, merece ser enfrentados em várias frentes. Aqui no Senado, vou trabalhar com afinco para a aprovação do projeto de lei, que ora apresento a esta Casa, a qual garante a obrigatoriedade pela Lei Candir aos estados, sob pena de crime de responsabilidade. Assegurar o repasse financeiro é fundamental para propiciar uma maior distribuição das riquezas estaduais. A votação da matéria vai representar um tempo de esperança, pois vai permitir que os entes federados possam melhorar o planejamento público e retomar investimentos essenciais à população, sobretudo em áreas como saúde, educação, segurança e assistência social. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu conto com o apoio de meus pares para o bom andamento da proposta. Estou seguro de que essa iniciativa contribuirá decisivamente para um maior equilíbrio federativo e para o equacionamento da grave crise fiscal dos entes subvencionados. Senhor presidente, eu quero nessa oportunidade encerrar minha fala dizendo de que é de vital importância a liberação desses recursos. Lamentavelmente, nós estamos convivendo com um estado em que há, certamente, talvez uma ilha de prosperidade, mas uma grande maioria vivendo ainda abaixo da linha da miséria. Eu tenho dito e volto a repetir desta tribuna de que não adianta Mato Grosso ser o estado maior produtor de soja, que detém o maior rebanho bovino desse país, com quase 30 milhões de cabeças, o maior produtor de grãos, que é hoje, sem dúvida alguma, também um dos maiores exportadores de milho, e, lamentavelmente, não tem sido compensado. A Lei Candir, senhor presidente, a bem da verdade, quando ela foi editada, era muito importante para os nossos estados, que naturalmente exportam commodities. Senador Jaime